no livro de Números, capítulo 11, apenas o verso número 1. Todos acharam? A palavra de Deus diz: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Amém. Pai, ensina-nos pela Tua palavra mais uma vez. Pela segunda vez nesse dia temos o privilégio de ouvir a Tua voz, e é isso que nós queremos e precisamos. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, nem filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, que traz cura, libertação de conceitos errados, Pai, traz direção para a nossa vida. É essa que precisamos, porque precisamos de acerto, precisamos de caminhar retamente, e a Tua palavra é o padrão para a nossa vida, Pai. Ensina-nos essa noite, eu te peço, entregando ao Senhor a minha vida, clamando pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oro por isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui um texto muito conhecido, que eu já preguei aqui algumas vezes à igreja, um episódio em que o povo de Israel, já há pouco tempo no deserto, há pouco tempo experimentando a libertação, porque eles eram escravos no Egito, né? E há pouco tempo de caminhada, há pouco tempo diante das dificuldades do deserto, começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar da sorte. A Bíblia diz no versículo que lemos que o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos de quem? Aos ouvidos do Senhor, diz a Bíblia. E se foi aos ouvidos do Senhor, o Senhor certamente ouviu, e ouvindo, acendeu-se-lhe a ira. Deus ficou irado com estas queixas daquele povo, e como consequência veio um fogo que ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Por que que isso aconteceu e o que que isso tem para ensinar para nós? Primeiramente, irmãos, essas queixas, essas murmurações, essas reclamações da nossa sorte, do que acontece, essas coisas, elas entristecem o coração de Deus que tem cuidado de nós. A ira do Senhor se acendeu e não foi sem razão, irmãos. Quando você olha para a história e vê o que aconteceu com aquele povo, de maneira milagrosa, eles foram libertos do Egito, da servidão, da escravidão. Eles foram libertos e conduzidos por Deus no deserto durante toda aquela caminhada. Deus estava fazendo milagres diariamente para sustentar aquele povo no deserto. Mas apesar disso, eles reclamam da sorte. Um pouco como disse hoje pela manhã, reclamamos de barriga cheia. Reclamamos, mas de coisas que não temos, de coisas que gostaríamos, e acabamos por ignorar aquilo que já possuímos. E nos queixamos a Deus. E essa queixa não é bem recebida por Deus. Deus não suporta esse tipo de queixume, que é fruto de uma lamentação infundada, sem razão, porque em nenhum momento foram abandonados por Deus. Talvez não tivessem a situação ideal que gostariam, mas não foram deixados à própria sorte. E eles se queixam exatamente da sua sorte diante do Senhor. Agora, como fica Deus diante dessas queixas? Isto só pode gerar em Deus uma atitude. A ira do Senhor se acendeu. Como já falei hoje também pela manhã, imaginamos que agora, no tempo da graça do Novo Testamento, que Deus não fica mais irado. Isso não é verdade, irmãos. Já vimos alguns exemplos na Bíblia. A ira do Senhor ainda se acende, e com as mesmas coisas, porque as atitudes se repetem. Ainda hoje nós, povo de Deus, igreja do Senhor,
sem perceber, nos pegamos a reclamar de Deus, a reclamar das situações, daquilo que estamos vivendo, a reclamar da sorte. E ao fazer isso, estamos ignorando todos os benefícios que temos recebido de Deus. E o principal deles, a salvação. Como disse hoje de manhã, a escolha de Deus sobre a nossa vida, o livramento de Deus sobre nós como seu povo. Estamos ignorando essas coisas feitas pelo Senhor em nosso favor. E por que isso acontece? Certamente a ingratidão é uma característica humana bem ruim, não é? E nenhum de nós gosta quando alguém é ingrato conosco. Mas às vezes nós somos ingratos com outros. E é isso que estava acontecendo. O povo de Deus sendo ingrato com Deus. Mas veja como isso começou. O versículo 4 desse mesmo capítulo diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja, essa ingratidão nasceu não no coração do povo de Deus, mas num populacho, assim chamado na Bíblia, que estava no meio deles. Veja, no meio do povo de Deus havia um populacho. Isso acontece ainda até os dias de hoje, irmãos. Israel vai ser liberto do Egito de uma forma milagrosa, como conhecemos as pragas que Deus lançou sobre o Egito, toda a história do levantamento de Moisés e tudo aquilo que aconteceu daí por diante. Um milagre vai acontecer, Faraó depois vai quebrantar-se e finalmente deixar o povo partir, não é isso que diz a Bíblia? E aí é uma grande oportunidade, é como se você estivesse numa prisão, não é? Junto com um monte de gente, e as portas se abrem. Opa, vou fugir junto. Então, quem foi nessa caminhada não foi apenas Israel, mas um populacho aproveitou também a libertação, se infiltrou no meio deles e fugiu juntamente com eles. E a Bíblia os identifica por esse nome, um populacho, um misto de gente que estava misturado ali no meio do povo de Israel. E eles é que começam essa murmuração, eles é que começam a sentir saudades do Egito, dizendo: quanto tempo eu não como um bifinho, quanto tempo eu não como aquela carninha dos egípcios, quanto tempo a gente não come aquelas coisas bonitas e saborosas que tinham ali, e começam a dizer isso no meio do povo. E o versículo 4 diz para nós que então os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Também imitaram aquilo que estavam fazendo nesse populacho e começaram a também reclamar de Deus. Aonde está o populacho hoje? Está na igreja, irmãos. O Senhor Jesus mesmo nos advertiu que na igreja não teríamos apenas cristãos, nós teríamos também o joio, que é plantado juntamente com o trigo. Enquanto o trigo é plantado por Deus, o joio é plantado pelo maligno e está presente, está vivendo e convivendo juntos. E o Senhor disse que não poderíamos tirar simplesmente o joio, com o risco de também atingirmos o trigo. Então precisamos desta palavra para nos alertar que é uma verdade, é uma evidência de que na igreja há joio e trigo. E aquele que é trigo não pode dar ouvidos ao joio. O que aconteceu é que o povo de Deus, ignorando aquilo que o Senhor fez, deu ouvidos à reclamação e ao queixume desses outros, que embora estivessem com eles, não faziam parte daquele povo. Então, queridos, o perigo hoje na igreja também está nestes que podemos chamar parasitas, que infectam a igreja, que a Bíblia qualifica como joio. E quem é o joio e quem é o trigo? Não me pergunte. Eu quero saber de mim. Eu espero ser trigo. Amém, irmãos? Eu não posso, nem você, identificar quem é um, quem é outro.
O que podemos é guardar o nosso coração para não ser contaminados por nenhum tipo de atitude, de palavra, de comportamento. E um deles, que é a murmuração, não pode fazer parte da nossa vida de maneira nenhuma, porque isso não é característica de trigo. Murmuração é característica de joio, como estamos vendo aqui. Porque isso é, na verdade, um descontentamento. Quando eu murmuro, está saindo pela minha boca aquilo que está o meu coração cheio. Não é o que diz a Bíblia? A boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração de um murmurador. O coração de um murmurador está cheio de insatisfação, está cheio da falta de contentamento, não está feliz, não está contente. Então a sua boca profere palavras de acordo com o estado interior do seu coração. E esse descontentamento é uma coisa criticada por Deus na sua palavra. Veja, amados, ser contente é ser satisfeito. O contentar-se não tem muito a ver com alegria, com felicidade. A gente diz, o fulano está contente, acabou se tornando no português um sinônimo, que ele está alegre. Mas não é essa a origem da palavra. O estar contente é estar simplesmente satisfeito, contentado com aquilo que possui. E a murmuração nasce quando eu fico descontente, insatisfeito com aquilo que eu já possuo. E isto é que gerou a ira de Deus. E ainda hoje vai gerar. Por quê? Porque também no Novo Testamento esse princípio é repetido. Quero ler contigo a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo número 6, do versículo 6 ao versículo 8, o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele traz uma palavra que nós precisamos entender e guardar. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 8, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha a palavra aí. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. O que satisfaz a gente, irmãos? E aí muda muito de pessoa para pessoa, não é? Muda muito de um para o outro. Tem gente que não fica satisfeito quanto não raspar o fundo da panela, né, irmãos? Tem uma pessoa que come um pirizinho e já está satisfeita. Mas tem outro que quer mais, né? Que vai comer até acabar. Se for doce, eu me incluo nisso, né? Então, esse nível de satisfação, ele varia de pessoa para pessoa. Mas o que Deus está aqui recomendando é que a gente esteja contente com aquilo que é básico. E com o que Deus diz aqui é básico? O sustento, ou seja, o vestir, o alimento, né, que sustenta, que mantém de pé, e também o vestir. E quando você olha para Israel na história da caminhada no deserto, foram as duas coisas que Deus supriu em todo o tempo. A Bíblia vai dizer que a roupa que eles usavam, o calçado que estava nos seus pés, não se deteriorou durante os 40 anos no deserto. Você já comprou algum sapato que durou 40 anos, irmão? Nem os antigos que eram bons, né? Imagina os atuais. Os atuais, no mês que vem, já está ruim, já está soltando sola, tudo, né? A roupa, você já teve uma roupa que dura 40 anos, raríssimas vezes, né? Você mostra, isso aqui eu tenho essa roupa. Minha esposa tem um vestido, outro dia que ela me falou, isso aqui tem 30 anos. Eu falei, meu Deus, está quase lá. Está quase. Mas uma roupa durar 40 anos, isso é Deus, isso é milagre. Deu a eles o que vestir. E Deus deu a eles o que comer. De que maneira? Você já tentou plantar no deserto, irmão? Plantar feijão, plantar arroz, plantar tomate, cebola, pepino, melão, não vai nascer. Eles não comeram essas coisas, porque não nasce no deserto. Mas Deus alimentou com um milagre chamado maná.
um alimento que a gente não sabe bem o que é, que caía do céu toda noite e de manhã estava pronto para ser consumido e mantinha de pé aquelas pessoas durante o tempo em que passaram no deserto. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Não estou falando de felicidade, estou falando de satisfação. Basta, estou satisfeito. Não me falta o básico, entende? Talvez outras coisas contribuam para que eu fique mais alegre, para que eu fique, desfrute de algo melhor, mas isto, o que me dá sustento e a roupa, é o que me deve dar contentamento. Deus recomenda isso. Ainda no Novo Testamento, abra a Bíblia em Hebreus, capítulo número 13, a mesma coisa nos é dita, Hebreus capítulo 13, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ah, pastor, mas eu não tenho o que eu gostaria. Mas fique contente com o que você tem, porque você nunca vai ter o que você gostaria antes de ficar contente com o que você tem. Nunca vai acontecer, a não ser que não seja Deus que esteja dando. O diabo dá, independente dessas coisas. Mas Deus tem um princípio e Ele age atrelado aos seus princípios. Se você não é contente com o que tem, Ele não vai te dar coisa melhor. Primeiro você é contente com o que tem, para depois ter coisas melhores. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas primeiro a fidelidade no pouco, que é estar contente com o pouco que tem, mas que sustenta, que mantém. O problema é que as pessoas murmuram com aquilo que têm. Como disse de manhã, às vezes nossos problemas são o sonho de muita gente. E a gente reclama, e a gente murmura, e fica chateado porque não tem o que gostaria, e acaba por esquecer aquilo que tem. Esse descontentamento, ele causa grande desprazer em Deus, porque quem me deu o sustento e o que vestir? Foi Deus. Jesus, falando disso em Mateus 6, ele mandou a gente olhar para os lírios do campo, ver como eles se vestem, mandou a gente olhar para as aves do céu, ver como elas se alimentam, a mesma coisa, o mesmo princípio, comer e vestir. E disse, ora, se Deus sabe fazer assim com esses animais e com essas plantas que valem muito menos do que vocês, quanto mais não fará com vocês? Dar as mesmas coisas, o alimento e o vestir. Isso é o básico, e isso Deus nos dá, e tem que produzir um contentamento. Contentamento não é sinônimo de acomodação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode trabalhar, você pode batalhar para ter coisas melhores, mas valorize o que você tem em cada minuto, em cada etapa da sua vida. Valorize o que você tem em cada etapa. É isso que Deus está requerendo, para que você não se torne mais um murmurador, mais um reclamador insatisfeito que vai provocar a ira de Deus. Porque pensando bem, o que temos para reclamar, irmãos? Algum de nós pode realmente reclamar de alguma coisa? Você que está aqui essa noite, pode ser que a sua vida esteja difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Pode ser que você esteja com falta de algumas coisas. Mas uma coisa eu sei, você não está pelado hoje aqui, graças a Deus, né? Imagina se tivesse alguém pelado aqui, olha o problema. Está todo mundo de roupinha. Você não está caindo aí de fome. Você comeu alguma coisa hoje, não comeu? Então a gente não tem nada para se queixar. A gente pode até querer coisas melhores, mas intimamente a gente não tem nada para se queixar. E quando a gente coloca isso diante de Deus, é como dizer assim, ah, Senhor, tudo isso que o Senhor faz por mim é nada. Não vale de nada a comida que o Senhor me dá, não vale de nada a roupa que o Senhor me dá, porque eu queria a roupa de grife. Essa aí não, essa aí que eu comprei no bazar não serve. Eu quero a de grife, né? Essa comidinha, esse feijão com arroz aí não serve. Maná me enjoa.
Eu quero é comer um bom filé, eu quero a coisa do máximo, do melhor que eu puder. Aí a insatisfação estará sempre presente. E o homem vai se queixar de quê em relação a Deus? O homem pecador, nós, que não era nem para Deus olhar para a cara da gente, fomos salvos. Deus nos deu o seu bem mais precioso, seu Filho. O que temos para reclamar e para nos queixar? Sabe o que? A Bíblia diz aqui em Lamentações de Jeremias, e veja, não diga que Jeremias era um queixador não, tá? Por favor. Apesar do livro se chamar Lamentações, na verdade essas lamentações são um choro pela situação que o povo estava vivendo. Lamentações capítulo 3, versículo 39, diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que se queixa? De que você tem para se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso é o que deveria a gente se queixar. Poxa, Deus me ama, Deus faz tudo por mim, Deus me dá comida, Deus me dá roupa, e eu ainda tenho a cara de pau de pecar. Eu ainda tenho a disfarçatez de desagradar a Deus. Ainda tenho a cara de pau de ofender o meu Deus. Queixe-se cada um dos seus pecados, é o que diz a Bíblia. Não há nenhum motivo para a gente se queixar, porque sabe, irmãos, a Bíblia fala da graça de Deus. Abra aí a Bíblia no Salmo número 103, versículo 8 ao versículo 10. Salmo 103, do 8 ao 10. A palavra diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Graças a Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Graças a Deus. Isso aqui é graça. Graça é favor imerecido. Misericórdia. Deus não nos dá o que nós merecíamos pelos nossos erros. Então, de que eu vou me queixar? Da graça de Deus? Vou abrir a boca para reclamar? Ele tem me dado e tem deixado de me dar o que eu merecia, que era uma coça. Eu vou ainda abrir a boca, aí a coça vai vir. É ou não é, irmão? Se eu me atrevo ainda a reclamar daquele que tanto me abençoa e deixa de me dar o que eu realmente mereço pelos meus pecados, se eu fizer isso, aí a coça vem. Pensa nisso em relação ao teu filho. Você faz tudo por ele e o camarada ainda reclama. E você várias vezes deixa de dar a coça que ele merecia. Aí quando ele reclama, ele vai levar a coça em dobro, vai ou não vai? É mais ou menos isso que está dizendo aqui a Bíblia a respeito desse comportamento. Porque esse descontentamento não tem razão de ser. Porque as pessoas descontentes, elas imaginam que achariam prazer nas coisas que lhe foram negadas. Se eu tivesse aquilo ali, eu seria feliz. A roupa não me importa, o alimento não me importa, mas sim aquela coisa que eu não tenho. Aquilo que eu gostaria que me fizesse feliz. Então Israel tinha o maná. Maná estava lá, irmãos. Eu não sei o gosto do maná. Maná podia ser delicioso ou podia ser uma droga. Eu não sei o gosto do maná. A aparência, a Bíblia dá algumas dicas, fala alguma coisa sobre o sabor. Tinha até um sabor meio adocicado. Não era ruim, não. Certamente não era ruim. Pelo que diz a Bíblia, não era ruim. Podia ser ruim. Podia ser jiló. Você gosta de jiló? Jiló é minoria, irmão. Falei de jiló, pouca gente gosta de jiló. Mas o maná podia ser a comida mais horrível que você possa imaginar aí. Mas vinha para salvar você. Vinha para te alimentar e para te manter. Era um milagre. Então eu não sei se era gostoso, se não era. Mas pensa numa coisa muito boa. Uma comida que você gosta muito. Pensou? Você vai comer ela agora por 40 anos. No segundo ano você já estava odiando essa comida. Só vai comer isso agora. É mais ou menos assim. E aí começam a reclamar. E aí começa a suspirar, como diz o texto, por peixes,
por pepinos, por melões, cebolas. Todos esses alimentos são citados aqui em Números capítulo 11. Depois você lê o texto todo. Esse é o suspiro que aquele povo tinha, não é? E aí, irmãos, isso acaba prejudicando, porque impede de eu desfrutar o que eu já tenho. Quando o meu sonho fica acima da minha realidade e faz com que eu despreze a minha realidade, eu nem realizo o meu sonho e nem vivo a minha realidade da maneira que eu poderia vivê-la. Então, esse é o grande problema dessa reclamação, dessa murmuração. Como os meus olhos estão naquilo que eu não tenho, eu acabo desprezando aquilo que eu tenho. Eu acabo desvalorizando aquilo que eu já possuo. E o que eu possuo veio de Deus. E aí se torna muito ofensivo a Deus essa minha atitude. Em Números, volta lá no texto bíblico, em Números, no capítulo 21, no versículo 5, vamos ver aqui o que está escrito. Números, capítulo número 21, versículo número 5. A palavra de Deus diz: e o povo falou contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? O que eles estão chamando de pão vil? O maná. Eu já estou com fastio, eu não aguento mais comer esse troço. O senhor me trouxe aqui para morrer? Não, eu trouxe você aqui para sustentar você, e você está aí. Tua roupa não gasta, você não morre de fome, não fica esquelético, está todo mundo bem nutrido, com muita saúde. Não, mas isso é vil, isso eu não aguento mais esse negócio. Isso é falar contra Deus, isso é calunioso contra Deus, isso é ingratidão pura, irmãos. E isso vai levar fatalmente à rebeldia e vai levar também à falsidade, à inveja. Toda sorte de pecados acabam sendo atrelados ao comportamento do murmurador, porque não para na murmuração. Isso vai piorando, um abismo vai chamando outro abismo. Então é só o início que está acontecendo, porque um espírito descontente mostra que a mente da pessoa está contaminada e que ela precisa urgentemente ser renovada, porque senão ela vai se fechar cada vez mais naquela atitude e pior, para com Deus, que vai certamente gerar a ira de Deus. Se a gente entendesse a graça de Deus, como eu disse pela manhã, se a gente entendesse o amor de Deus, aquilo que Ele nos dá sem que a gente mereça, aquilo que a gente merece que Ele deixa de nos dar por misericórdia, se a gente entendesse isso, a gente estaria mais satisfeito, irmãos. Essa insatisfação é muito fácil de se multiplicar. Por isso o populacho, logo aquela voz do populacho se fez maioria. O populacho era minoria entre eles, mas logo aquela murmuração se espalhou e acabou se tornando a voz da maioria. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as mídias sociais, a facilidade da internet, espalha as notícias e é um foco de inveja enorme. Você já viu como é que é esse negócio? Você está muito feliz até que abre o Facebook. Aí olha lá, está aquele seu amigo desfrutando lá, não sei da onde, não sei o quê. Aí você, e eu aqui comendo esse feijão com ovo. O cara lá comendo isso e aquilo, aí pronto, acabou a alegria. Antes era a alegria de comer um feijão com ovo, dizia: Senhor, obrigado por esse feijão com ovo. Agora não, agora eu vi o outro, eu olhei para o outro, eu vi, eu lembrei, eu pensei, eu lembrei do que eu já tive um dia, e começa aquela murmuração se espalhar. Se a gente entendesse melhor a graça, a gente olharia em primeiro lugar pela graça, porque fomos salvos pela graça. A primeira coisa que eu deveria olhar é para ela,
porque ela é a razão de eu não ser condenado. A graça de Deus. Provérbios capítulo 30, vamos ler aqui alguns textos para nos basear. Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9. Se eu entendesse a graça, eu agiria mais ou menos assim. Versículo 7 de Provérbios 30. 2 coisas te peço, não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. O que está pedindo a Deus a Bíblia aqui nos ensinando? Riqueza, pobreza, nenhuma coisa nem outra. O pão que me é necessário. Tenho isso, estou contente. Entendo a graça de Deus sobre a minha vida, a graça de estar vivo, a graça de saber que Ele me ama e me escolheu, a graça de saber que vou para o céu. Estou contente, mas só a graça para me dar essa ideia. Porque hoje o que eu quero, o que as pessoas querem, ficar ricas. E a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e laço. Há algum problema em ser rico? Não. O problema é querer ficar rico. A que preço você quer ficar rico? Que a riqueza venha naturalmente, que você não lute por ela, que você não negocie por ela, que você não abra mão de princípios por ela. Se ela vier, veio de Deus. Vou dizer que não quero? Você vai dizer? Deus quer te abençoar? Você não quero. Não, venha, desfrute aquilo que você tem, desfrute aquilo que Deus te dá, mas não viva querendo, não viva buscando isso, porque quem vive atrás disso, a Bíblia diz, cai em tentação e em laço. Então não pode ser o alvo da vida de nenhum cristão ficar rico. Aí as pessoas dizem: dinheiro não traz felicidade. Aí o outro responde, igual viu no Facebook: então eu quero chorar dentro de uma Ferrari. Legal, tá bom. Mas numa coisa nem outra vai trazer felicidade. O que eu preciso é viver com aquilo que eu tenho, ser contente. Todos que não sabem viver com o que têm, entram em laço, em cilada, em tentação e acabam num grande prejuízo. Experimenta gastar mais do que você ganha. O que vai acontecer contigo? Vai falir. Vai para o SPC, Serasa, polícia, delegacia, sei lá o que vão fazer contigo. Mas não há outra. Eu gastei mais do que ganhei, a consequência é essa. Mas porque meu filho não tem o tênis da moda? Deixa ele não ter e ensina para ele que isso não é o mais importante da vida. Mas eu não consigo fazer aquela viagem. Não faz e veja que isso não é o mais importante da vida. E um dia talvez você faça, se você parar de gastar mais do que ganha. Porque senão é uma bola de neve. Não vai melhorar nunca. Eu não consigo agora. Não vai conseguir nunca. Porque agora você não sabe lidar com aquilo que você tem. E aí depois vai chorar e reclamar com Deus. Se a gente entendesse a graça, irmãos, mudava o nosso interior. Leia comigo Mateus 26, 39. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo número 39, a palavra do Senhor, ela diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quem disse isso? Jesus. Ou seja, está satisfeito, está contente. Se possível, Pai, faz assim, mas se não, faz do jeito que o Senhor quiser mesmo. O que importa é que a sua vontade se cumpra. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se eu entendesse e valorizasse a graça de Deus, estaria satisfeito e não descontente. Estaria em paz, entregando a Deus a minha vida, entregando a Deus os meus planos, os meus sonhos, o meu futuro, mudando o meu interior. Isso que a graça de Deus pode fazer conosco.
Veja agora também Salmo 42, versículo 1 e versículo 2, no Salmo número 42. A palavra do Senhor no Salmo 42, verso 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Se eu estivesse suspirando por Deus, não estava suspirando por pepinos e melões. Lembra o que diz o texto lá? Suspiravam por pepinos e melões. O salmista diz: a minha alma suspira por Deus. A gente às vezes suspira por muita coisa e nem um pouquinho por Deus. Aí nunca vai ser satisfeito, mesmo que tenha aquela coisa. Mesmo que aquilo que você quer aconteça, você vai começar a suspirar por outra coisa. Enquanto não aprender a suspirar por Deus, vai estar sempre faltando alguma coisa. Nunca vai estar pleno, nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar completo. Por isso que o dinheiro não traz felicidade. Porque muita gente tem muito, mas nunca está satisfeito. E aí o sentimento de vazio e de tristeza permanece naquele coração. Se suspirasse por Deus como a corça suspira pelas águas, se a alma tivesse sede de Deus, ela não teria sede de tantas outras coisas, não sentiria falta de tantas outras coisas. Veja também o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, uma palavra do apóstolo Paulo, também baseada na graça, e o que mudaria se nós realmente pensássemos na graça. Os nossos desejos mudariam, irmãos. 1 Coríntios 12, versículo 31, diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Para que Deus dá dons à igreja? Para que a gente sirva à igreja e aos irmãos. Paulo diz: procure com zelo os melhores dons. Isso ninguém está procurando. Porque ninguém está procurando servir. Todo mundo está procurando ser servido. Ninguém está procurando de que maneira eu posso ajudar, de que maneira eu posso servir melhor. As pessoas hoje estão muitas vezes na igreja procurando o que Deus pode me dar essa semana, o que eu vou conseguir essa semana, o que Deus vai fazer por mim. Procure com zelo os melhores dons, para que você sirva a igreja com os seus dons. Quando a gente pensa mais em servir do que em ser servido, a gente não reclama muito daquilo que falta, porque eu estou ocupado servindo as pessoas, estou ocupado servindo a igreja e servindo aos irmãos. Não há tempo para murmuração na vida daquele que está ocupado. Agora já a cabeça vazia é a oficina do diabo, não é, irmãos? Não tem com o que se preocupar, o diabo te dá logo alguma coisa para você se preocupar. Está ali, né, a cabeça vazia, vai logo pensar numa besteira. Se a gente tivesse entendimento da graça, a nossa atitude mudaria completamente em relação a essas coisas. É a coisa mais estranha que pode um homem fazer, é se queixar de Deus. Porque essa queixa produz uma indignação e começa a dizer: o pão de Deus é vil. Sabe o que é essa palavra? Significa que eu estou com raiva de Deus. Existem pessoas que têm raiva de Deus, você sabia disso? Não estou falando do mundo, estou falando de gente dentro da igreja. Fica com raiva de Deus, briga com Deus, quer bater em Deus. É a coisa mais ridícula do mundo. Essa murmuração, sabe o que ela significa na prática? Você está com tanta raiva de Deus, você pega um arco e flecha e atira uma flecha e diz: Senhor, eu vou te acertar aí no céu. Pum! O que acontece? A flecha acerta Deus? Não, mas ela cai na tua cabeça. E tudo que sobe desce. Já ouviu isso? A flecha não acerta Deus, mas ela volta direitinho na tua testa. É um grande bumerangue. E a gente está tentando fazer isso. Irmão, peça a Deus para você virar mudo. É melhor ser mudo do que murmurador. Jesus certa vez disse isso: se os teus olhos te fazem pecar, arranca e lança fora, que é melhor entrar no reino de Deus sem olho do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. Aí eu vou acrescentar agora: se o problema é a boca, fecha essa boca, miserável. Para de reclamar. Peça a Deus para te tornar mudo.
porque é melhor ficar mudo do que virar um murmurador e essa murmuração se transformar fatalmente numa rebeldia. Volta lá em Números, já estamos terminando, no capítulo 17, no versículo 10. Números 17, versículo 10, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Deus diz que o filho que murmura é qualificado como um filho rebelde. Murmuração é sinônimo de rebeldia. E rebeldia é sinônimo de quê? Abra aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebelião é como a feitiçaria, e Deus diz: a murmuração é como rebeldia. Quem murmura é um feiticeiro. Lógica simples. Quem está murmurando está se tornando para Deus como um feiticeiro. E o que esperam os feiticeiros, irmãos? É o fogo. Por isso a ira de Deus se acendeu no arraial e o fogo consumiu suas extremidades. Porque a rebeldia, a feitiçaria se combate com o fogo. Nós não temos motivo para nos queixar. Amém? Que Deus não nos dê nenhum. Amém, irmãos? Guarda teu coração. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a valorizar o pouco que tem. Aprenda a valorizar o comer, o vestir. Aprenda a ser contente. Quem sabe com isso você aprende a controlar suas finanças, você aprende a viver uma vida reta, e aí Deus vai te fazendo prosperar, Deus vai te fazendo progredir, as coisas começam a melhorar. É consequência, mas guarda o teu coração, e principalmente a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração se encher de indignação, a boca só vai proferir reclamação. Guarde o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero nesse momento te pedir, meu Deus, por cada um de nós, teus filhos, que vivemos nesse mundo de fantasias, mundo de luxos, mundo de tantas cores, que muitas vezes tentam roubar o nosso coração, tentam nos cativar, tentam nos aprisionar, de modo a não apenas gerar um desejo, mas gerar uma prisão. Meu Deus, nós fomos libertos para não viver outra vez aprisionados. Lembra cada um dos meus irmãos desses princípios, Pai, para que nada disso contamine o nosso coração, especialmente dos jovens, dos adolescentes, que têm tantos desejos, que são tão influenciados pelo que vem, que querem tantas coisas, que acabam blasfemando de Deus, acabam insatisfeitos, acabam se tornando feiticeiros para receberem aquilo que desejam. Meu Pai, em nome de Jesus, tira isso do coração do teu povo, Pai, que nada venha nos atrair a ponto de ganhar o nosso coração, a ponto de nos fazer ingratos e insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que em primeiro lugar esteja a gratidão, a satisfação, para que depois o Senhor possa nos dar segundo a tua vontade. Se possível, Pai, eu quero isso, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade, que ela se realize na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nos abençoa, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A ceia vai ser servida. Examine o teu coração agora, para depois você participar com a consciência limpa.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias ao teu nome, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor cuida de nós, o Senhor supre as nossas necessidades. Que a gente seja grato ao Senhor pela obra que Ele já fez na nossa vida, pela obra que Ele está fazendo e por aquela que Ele ainda há de fazer. Sejamos gratos a Deus, possamos engrandecer o nome do Senhor, agradecer por tudo. Quem abre a boca para agradecer não tem tempo para murmurar. Quem abre a boca para dizer obrigado não tem tempo para reclamar. Por isso dizemos obrigado, Senhor. Estamos celebrando a ceia e o que podemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua morte, pelo teu sacrifício em nosso favor. E podemos te dar em troca, Pai. Não temos nada para te dar, só dizer obrigado. Obrigado pelo pão que partimos. Obrigado pelo que ele simboliza, o teu sofrimento, a tua morte, Pai. Obrigado é o que podemos dizer. Tua obra maravilhosa na cruz por nós. Abençoa, Pai, esse momento em comunhão na igreja, Pai, para que nós sejamos fortalecidos pela tua palavra, pela tua graça. Oramos por ele em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E aqui está o cálice da nova aliança feita através do sangue de Jesus. Diz o salmista que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Tenho nada para te dar, só dizer obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue vertido na cruz, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pela salvação, pela escolha do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. É o que temos a dizer. Perdoa os nossos pecados. Não temos nada para reivindicar, só pedir a tua misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa os pecados que ainda praticamos. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome.